Fala, galera! Olho de frente com o Gabi voltando, num cenário totalmente exclusivo para essa entrevista. Estou aqui com uma grande amiga, empresária, visionária, Maria Gontijo. Coisa boa. Prazer enorme estar aqui com você. Ah, que massa. A gente planejou tanto esse momento. Planejamos. E olha Aconteceu. Só, uma versão exclusiva, hein? Porque essa versão aqui é só sua. Importante? Essa versão aqui é só sua. Obrigada. E aí, eu tô aqui, gente, ó, para vocês se situarem. Gabriel Pelaquim, né? Estamos aqui no programa, no YouTube, voltando com esse podcast, com esse bate-papo, que eu sempre quero trazer aqui grandes amigos, grandes empresários. E trouxe o Felipe e agora trouxe Maria. Para quem não conhece Maria, eu falo que é a galinha dos ovos de ouro. Porque Maria, a gente já se conhece há um bom tempo, cara, já acompanhei vários processos, né, a sua carreira com muita coisa. Verdade. E acho que o papo hoje é sobre a carreira de Maria. Yeah. Acho que, não sei se muita gente conhece a carreira de Maria, então acho que agora é uma oportunidade de ouro para o pessoal ouvir, porque é uma história legal, eu conheço. Sim. A gente já viveu muita coisa, você já viveu muita coisa, então acho que é uma estrada longa e incrível. Verdade. E acho que é digna de ser contada. Então, vamos nessa. Bora. Vou deixar... E você participou do começo, né? Peguei o começo. Cara, e agora acabei de fazer... Peguei bancada de Monster High. Não, e bancada de maquiagem. Porque foi aí que a gente se conheceu. Acabei de lembrar disso. Cara, a gente se conheceu fazendo noiva. Eu já fiz uma noiva. A gente se conheceu assim. Isso. E aí foi rolando. Eu acabei de lembrar disso. E aí depois fui cortar cabelo lá e por fim hoje... Acabou, viramos amigos. Não, viramos amigos e, né, falo que hoje... Fãs um do outro. Minha mulher só arruma com Maria. Eu só arrumo com o Felipe. E quando alguém encosta diferente no cabelo, eu choro. A verdade é essa. Maria, vamos lá. Eu acho que, tipo assim, a gente tem muita coisa pra falar. Mas, pensando aqui agora, eu acho que vou fazer uma introdução de quem é Maria. Vamos. De onde veio Maria? De onde surgiu? Tudo começou, porque eu sei de onde. Vou te contar então de novo. Vai. Cara, então, eu sou mineira, né, de BH. Eu vim pra Brasília há exatos 20 anos. Olha que loucura. Caraca. 20 anos atrás. Eu tinha 20 e poucos anos, 23 anos, tinha acabado de me formar em moda. E aí eu vim para Brasília porque eu também tinha feito uma parte da minha faculdade de design de produto. Uhum. E eu falei, cara, sabe eu não termino essa faculdade em Brasília e tal? Desenho industrial na UNB. E eu vim para cá para fazer essa prova da UNB, que eu sabia que eu não ia passar. Afinal de contas, minha faculdade era particular, e aí, né, eu sabia que ia ser muito difícil, mas eu queria novos ares e tal. E eu vim morar na casa da minha tia-avó, e quando eu cheguei aqui, a prova da UNB demorava para acontecer, né, fora que ela foi desmarcada várias vezes, e eu fui procurar emprego. Eu nunca tinha trabalhado, eu estava bem engajada em estudo e tal, né? Já era formada em moda, e aí eu fui trabalhar em loja. Fui trabalhar em loja de roupa. E aí, toda a minha história em Brasília começa, porque aí eu fui viver a minha formação em moda. Então, eu trabalhei em loja, trabalhei como estilista, tive minha própria marca, desenvolvi minha própria marca, e foi assim que eu comecei a minha história em Brasília, e eu achei que eu seguiria, né? No caminho da moda. E fazendo um adendo, né? Tudo que Maria toca tem marca própria. Isso é Anotem essa ideia, porque isso vai fazer muito sentido no longo da jornada. Tudo Verdade. De Maria. Tudo tem uma assinatura própria que é muito forte. Que eu acho assim, que quando você põe verdade no que você faz, né? Acaba que você coloca um pedaço de você. E quando você coloca um pedaço de você, você coloca a sua identidade. Aí acaba que vira uma coisa sua. E eu gosto disso, assim. Eu gosto de estar presente verdadeiramente em tudo que eu coloco a mão. Por isso que, quando eu entro num projeto, tem que dar certo. Porque eu vou até a hora que vai dar certo. E também, se não der, também não tem problema, tá? Eu não ligo, não. É isso. Vou e não deu, começa outra coisa, busca outra coisa. O sucesso são vários fracassos. Não tenha dúvida. As pessoas acham também que é fácil. Nossa, foi de primeira. Jamais. Aliás, quando é de primeira, eu acho que nem é o auge ainda que poderia ser. Exato, é o início. Exato, e você vai só melhorando, assim. Então, eu acredito que tudo tem que ter esforço. Nada é
rapidinho ou tranquilinho ou ninguém deu na sua mão, né? Que é uma coisa muito importante. Muito. Né? Mas enfim, achei que eu ia seguir na moda e eu acabei indo para a área da beleza. Parei dentro de um salão de beleza. E eu vou te contar uma coisa, você não acredita. Eu já te falei, né? Eu não frequentava salão. Minha mãe fazia um em casa. Eu acho que eu cortava cabelo, sei lá. Eu não lembro disso na minha vida. Eu não tenho referência disso. Eu lembro que um tio meu namorava uma moça que tinha salão de beleza e eu lembro de eu, assim, eventualmente indo no salão, mas não fazia parte da minha vida, não fazia parte da vida da minha mãe também, salão de beleza. Então, era uma coisa que, sei lá, não sabia nem como funcionava. E aí eu recebi um convite para gerenciar, organizar um projeto que era um salão era uma loja dentro de um salão de beleza. E eu fui. E eu vivi a atmosfera de um salão de beleza. E eu vou te falar, eu fiquei chocada. Achei aquilo ali, tipo assim, impressionante. Porque... Brilhou os olhos. Até então, brilhou os olhos no sentido de business. Cara, gente feliz é feliz, né? Gente que tá feliz, tá sentindo bonito. É isso. Cara, tudo acontece e flui. Porque a pessoa investe nela mesma. Então, ela gasta com gosto, ela tá gastando nela. E a energia de salão é diferente, assim, porque a pessoa tá indo pra lá pra buscar uma transformação. E ela recebe, e ela se olha, ela se enxerga e... mágica. E eu fiquei impressionada. E essa loja, dentro desse salão, também tinha um pozinho de pirim-pim-pim, porque a pessoa já tava bonita. Lá tinha um bar. Tomava uma e tal, ia na loja gastar. Céu é o limite. Coisa boa. Cara, Era pior incrível. que é isso, né? E é isso. Uma das coisas que a gente vai falar aqui muito da carreira, mas também tudo voltado assim, tudo era muito bem pensado. Sim. Então existia um ciclo, né? De se arrumar, tinha roupa, tinha bebida. Que as pessoas acham que isso, eu falo assim, isso é uma experiência. Sim. Que é uma coisa que a gente traz, que é business, é pensada, não é uma coisa tipo assim, porque eu quero ser agradável. Não. Também. Mas você sabe que eu tô falando isso era o quê? 2005, 2006? Hoje, a gente está vivendo a era da experiência. Mas de forma consciente, porque ela sempre existiu. Total. E naquela época, já estávamos falando de experiência. Total. Você entrar num lugar que tem tudo que você precisa, que te proporciona um ambiente e tal, já era sobre isso. E eu acho que por isso que foi um projeto tão sensacional, porque ainda assim, quando não era a maioria falando disso, já era um projeto que explorava os sentidos, né? Sentidos da pessoa por completo. Sim. E aí, terminou esse projeto, foram poucos meses, eu fui para outros projetos, enfim. Aí o dono do salão me ligou e falou, cara, volta, vamos conversar? Fiquei sabendo que você está abrindo sua loja, eu estava mesmo. Vamos abrir uma loja junto, vem pra cá. Vamos pegar essa loja aqui, vamos transformar na nossa loja e tal. E eu achava pequeno, não era do jeito que eu queria. Ele falou, não, faz o seguinte, você quer essa parte toda? Então, vamos pegar essa parte toda e vamos montar essa loja. Eu aceitei o projeto. Afinal de contas, a gente estava do lado do salão, um movimento absurdo e tal. Eu queria explorar aquilo e assim a gente fez. E aí foi incrível, essa jornada foi maravilhosa. Até porque eu lá, nesse momento, eu percebi que meu rolê era do outro lado. Bastidorzão. Salão de beleza. Porque assim, a loja era muito legal, mas não tinha energia de salão. E eu sempre fui a pessoa que eu gosto do movimento, eu gosto da estratégia e tal, mas eu gosto do movimento e a estratégia com olhar de business. Não adianta você estar num lugar que você acha legal, que você acha interessante e tal, mas que não tá dando grana, né? Vamos falar a verdade? Tudo é sobre grana, no final das contas. Porque, assim, você só vai ficar 100% feliz se aquilo estiver te proporcionando todas as coisas que você quer na sua vida. Não adianta você falar que você, nossa, eu sou... Eu acho que nesse ponto uma das coisas que a gente tem que desmistificar no mercado gente, não é sobre dinheiro, mas dinheiro traz felicidade, porque ele te faz você conquistar as coisas que você quer. Mas é tudo material na vida, não pode ser... Não, a gente não tá falando que é só isso. Não. Mas a gente tá falando que é o seguinte. Difícil. Precisa. Não tem como. Porque assim, eu fico impressionada como as pessoas têm medo de falar sobre grana,
sobre dinheiro, prosperidade. E a prosperidade, ela é o pensamento de abundância. Se você não tem esse pensamento, desculpa, você não vai chegar em lugar nenhum, porque sempre você vai estar se diminuindo e o universo recebe isso como uma mensagem. Total. E falar de dinheiro é falar de sucesso. E falar de sucesso é falar de você correndo atrás do que você quer. Você proporcionando as coisas para você, para sua família, enfim. Não é passando em cima de ninguém. E as pessoas parecem que quando você ganha dinheiro, você está tirando de alguém. Não, você não tirando tá. de alguém, ou senão está prejudicando. Não, e você deve estar fazendo alguma coisa errada, porque não é possível. Virou traficante. É, quase que Tipo isso. eu acho triste. E eu sempre tive pensamento abundante. Sempre. Eu sempre pensei, tá, eu amo isso. Como que eu faço isso virar um business? Ah, não tá bom desse jeito? Vamos inventar uma coisa nova? Vamos dar uma pegada diferente? Vamos inovar nisso aqui? E nessa hora foi a hora que eu percebi. Porque assim, ó, veja bem. A gente, na loja, funciona assim. Eu criava a coleção e tal, mas eu era uma loja multimarcas. Então, eu tinha a minha marca dentro da minha loja. Sim. Tinha várias outras. Cara, você tem noção do que é você sair para fazer uma coleção, gastar, sei lá, 500 mil, 600 mil e sair devendo esse dinheiro? Isso é enlouquecedor, porque você trabalha no negativo, você fica tentando pagar aquilo que você vai gastou. Remando, parece que contra. E que parece que, assim, que você tem que convencer a pessoa de comprar aquilo que você comprou, mas o número que ela quer não é aquele. Cara, é complexo. É complexo. É complexo. E isso, assim, tá, eu amo, mas, putz, não me deixa dormir. Como faz? A cabeça no travesseiro não compensa, né? Não, isso é que cara, as pessoas... não faz sentido. E aí eu olhava pro lado e falava, pô, lá, gente... Tem um monte de gente feliz ali, os caras não estão trabalhando no negativo, tá todo mundo trabalhando positivo. Você está vendendo um serviço, você não gastou nada para fazer aquilo. Se você está esperando, você não está gastando. Eu na loja esperando para vender, eu já estava negativo. Abria devendo. Eu já abria Na verdade, a gente sempre abre devendo, mas a gente sabe que em serviço a gente muda esse game, né? Em serviço é diferente, né? Em serviço é diferente. E aí, mas a minha questão era a arte. Eu sempre me senti artista. E eu não trocaria, eu acho, sinceramente, assim, por exemplo, vamos supor, ai, Maria, mas mexer no mercado financeiro dá muito mais dinheiro. Eu acho que eu me daria mal. Porque eu não tenho eu teria que fazer muito esforço. Aliás, vou consertar, eu teria que fazer muito esforço para me dar bem. Porque eu faria, eu ia estudar muito e tal. Mas esse ia ser contra fluxo, tá? A minha natureza é uma natureza com pensamento de artista. Então, tinha que ser uma virada que fosse complementar ao meu ser, né? Ao que eu me sinto como. E eu olhava para o lado e falava assim, cara, pô, olha lá, a galera tá fazendo arte. É uma arte num Canva diferente. Eu estava fazendo arte na modelagem, na escolha dos tecidos, enfim, nas minhas criações, e a galera estava fazendo arte em cabelo, em pessoas. Eu olhei para aquilo e falei, eu acho legal isso, hein? Mas eu não entendia muito bem onde que eu podia estar, mas eu decididamente falei, eu quero estar nisso também. E aí, eu fui lá no meu sócio e falei, então, quer uma ajudinha aí? Não, eu posso te ajudar. Se você quiser, eu te ajudo a administrar e tal, vamos tocando esse negócio aqui. Ele, vai, vamos. E eu fiz isso pra descobrir o universo, né? E eu, tipo assim, era assim, de graça, tá? De brodagem. Vambora, eu vou te ajudar aqui e tal. E eu fui viver o universo do lado de lá. Eu fui entender o que era, igual eu te falei, né? Eu não tive vivência nenhuma de salão, né? Sim. Então, eu só via de fora acontecer. E, cara, o salão era gigantesco. Tinham 48 funcionários. Era enorme. Do mesmo jeito que tinha gente, tinha problema, né? Então, aquela confusão e tal, aquela agitação, o que eu já achava legal, porque na loja sempre é mais monótono, né? Mais tranquilão. Mais flat. Imagina 48 atendentes na loja de multimarca. Aquela loucura. Não dá, né? Então é isso, é totalmente diferente. E aí eu descobri o universo da beleza. E também descobri quanto fatura o universo da beleza, porque nessa hora eu não estava como profissional, né? Estava nos bastidores, então eu vi o administrativo. Eu vi como as pessoas ganhavam, quando elas ganhavam menos, o que estava acontecendo ali. Você naquela conseguia situação. ver essas métricas, né? Exatamente. O bastidor. O bastidor é outra coisa, né? É o que ninguém vê. Mas tem beleza no bastidor, né? Porque a beleza do bastidor é aquela engrenagem que faz tudo funcionar. E eu
decidi que era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida. Nesse momento, agora vai entrar uma pessoa que você conhece. Nesse momento eu conheço Felipe. Felipe entra no salão, ele vem do Rio e tal, enfim. Volta para Brasília, vem trabalhar no salão e tal, que era o salão do meu sócio. A gente se conheceu lá. E aí desenrolou uma situação, o sócio queria fechar o salão e tudo mais, tal. Eu e o Felipe, a gente começou a namorar. E aí a gente decidiu abrir o nosso salão. Ele entregou o salão, eu comprei a parte dele da sociedade da loja e a gente montou a nossa primeira empresa. Isso há 17 anos atrás. Cara, e olha só pra você ver que loucura, né? Loucura, sim, que eu digo no sentido de análise hoje. Dois pontos para mim muito importantes aí. Sim. Primeiro, como que alguém que se sente artista, foi querer entender de business, que hoje é o contrário. Temos esse ponto. E o outro ponto que eu acho que é crucial, você se dispôs a servir no sentido seguinte, não quero nada aqui não, quero aprender. Lógico. Porque isso é valioso. Eu falo isso porque eu também comecei assim na fotografia. Sim. O início foi isso, assim, eu investi ali o que eu precisava e depois falei, mano, preciso fazer isso aqui girar. Como? Preciso aprender. E isso eu acho que assim, é uma dica valiosa para quem tá assistindo isso hoje, principalmente para essa geração que vem agora. Cara, esteja disposto a ir lá mesmo e aprender, a falar assim, vou dar meu melhor nisso daqui para eu aprender. Porque é isso. Daí você viu, opa, aqui tem um oceano azul, aqui tem uma oportunidade. Exatamente. E daqui eu consigo, agora eu já sei como isso funciona, eu consigo fazer por mim. Não é simplesmente, eu vou falar da fotografia que é o meu ramo. Comprei uma câmera, sei fazer. E cara, nem é. Hoje eu falo assim, hoje quem eu procuro, eu quero pessoas que vão aprender a lidar com pessoas, a lidar com situações. Não é sobre mais a foto, né? Cara, o que acontece? Imagina que se eu tivesse virado pra ele e falado assim, você tá contratando um gerente? Não me contrata, não me contrata. Eu faço esse serviço. Ele ia olhar pra mim e falar assim, como? Você não vai fazer? É isso. Você não sabe. E às vezes você ia perder a oportunidade de ver o bastidor como ele é. Eu ia perder a oportunidade, que foi uma grande virada de chave na minha vida. E assim, eu acho que você tá disposto a pagar uma faculdade para você aprender uma profissão. Por que você não está disposto a fazer algo que seja assim, cara, não precisa me pagar. Aliás, você não está nem pagando para aprender. Ou seja, por que as pessoas têm tanto preconceito em relação a isso? Tipo assim, você está aprendendo, não está pagando para aprender, que é o normal, e mesmo assim as pessoas acham, nossa, injusto, que tá escravizando a pessoa. Não, a gente estava trocando. Era uma troca. E é isso, porque as pessoas não conseguem ver o olhar dele do que foi a conversa. Não vem além. Exatamente. E a outra questão é assim, esse pensamento de artista sempre foi meio complexo para mim, porque eu me sinto artista mesmo de sempre, tá? Sim. De sempre. E eu sempre ouvi que artista passa fome. Eu sempre ouvi que artista não tem futuro. Que artista vai vender arte na praia. E eu nunca me imaginei vendendo arte na praia. Muito pelo contrário, porque, igual eu te falei, meu pensamento sempre foi abundante. Eu sempre quis conhecer o mundo todo, eu sempre quis ter as minhas coisas, poder ter tranquilidade de vida, né? Eu sempre quis isso. Mas eu também não queria abrir mão de arte. Aí o que eu pensei? Falei, tem alguma coisa errada aí. Como que eu posso administrar isso de forma melhor? E se eu for, além de tudo, uma boa administradora da minha própria carreira? Olha aí, excelente. E se eu tentar cercear esses problemas que acontecem na vida do artista, que é assim, o artista só sabe administrar, não sabe mexer com grana, não sabe administrar, fazer organização, tabela, não sei. E se eu me tornar boa nisso e administrar minha própria carreira? Será que não vai dar certo? E foi o que eu fiz. Era fácil para mim ser artista, mas era difícil para mim ser administradora. Então, onde eu foquei primeiro? Na minha base como administradora. Eu fui ser boa naquilo que era difícil para mim, porque o resto era fácil. Então, eu investi muito mais tempo construindo a Maria que não existia do que cuidando da Maria que sempre existiu, porque ela já estava ali, não ia mudar. E aí foi eu falo sempre, cara, não é a parte que eu amo,
Não gosto da parte de administração, de fato, tabela, Excel, planilha, contas a pagar, contas a receber e tudo mais, mas eu sou foda fazendo isso. Por quê? Porque eu tô cuidando da minha vida, da minha carreira. Um exemplo muito bom disso é a Anitta. Pô, pelo amor de Deus, velho, a mulher é foda, pode falar o que for, também não gosto da música dela, mas aqui, independe, ela é artista, ela é empresária, ela se não, a gente tá falando de uma pessoa que agora eu tô falando assim, por headline. A gente tá falando de uma pessoa que entrou no corpo de diretoria, por assim dizer. Não vou saber o nome, o cargo ao certo, mas do Nubank. Pô, pelo amor de Deus. A gente não tá falando, é isso. As pessoas não precisam entender a palavra, o que é empresariar, o que é o business, o jogo. Ela tomou a rédea da própria vida 100%. Ela não deixou na mão de ninguém. Isso é muito importante. Mesmo que você tenha alguém para te ajudar, que você saiba fazer exatamente o que a pessoa faz. Porque senão você vai estar na mão dela. Eu nunca quis isso. Então, assim, eu fui cuidar dessa parte. E aí, na parte do administrativo do salão, eu via vários buracos, eu sabia que eu queria ter um salão, que era aquilo que eu queria para mim, eu entendia que aquele movimento ia me deixar feliz e tal. O que eu tinha que aprender? Como administrar um salão. Enfim, e eu fui aprender. E eu fui aprender com erros e acertos. O que eu via que eu achava que funcionava, guardei na caixinha. O que eu via que achava que não funcionava, eu pensei, como que eu posso melhorar isso? E eu fui no dia a dia tentando, né, fazer essa mudança, por mais que até pensei que demorei para falar, porque, imagina, eu tinha 20 e poucos anos, né? Muito não foi nova. fácil. Né? As pessoas olhavam para mim e falavam, qualquer coisa que eu falava, as pessoas falavam assim, Maria, eu tenho 10 anos de salão, isso não funciona. Eu falei, a galera gostava de mim, mas foi difícil, não foi fácil não. Sempre o começo é difícil, mas eu falava, não, mas tudo bem então. Então vamos. E aos poucos, eu fui aos poucos. Porque eu sabia que ia ter uma resistência. Toda mudança causa uma resistência. E eu não desanimava, não. Falava não, eu tentava de outra forma, falava não, eu tentava de outra forma, e eu fui conquistando meu espaço. E eu conquistei meu espaço lá dentro, mesmo assim, mesmo. Tanto que por mais de um ano eu toquei o salão sozinha. Meu sócio viajou, se mudou para Miami e eu toquei o salão sozinha. E funcionou. Então, assim, quando a gente decidiu ter a nossa empresa, eu estava pronta. É isso. Né? E não seria tão fácil como a outra, porque a gente começou do zero. Né? A gente começou o salão com nós empresa. Eu presa. Porque era eu e o Felipe, né? Então não tinha jeito. Então foi aquela coisa assim, tipo, bora, não vai ser fácil, mas a gente vai fazer acontecer. E a gente começou assim, junto. A gente recomeçou montando o nosso próprio salão. Molecada, né? A gente, 20 e poucos anos, 26 anos na época, um salão no Lago Sul, né? Então, assim, uma puta responsabilidade, mas a gente meteu a cara e a gente foi. E tá aí a prova de que deu certo. 17 anos. E pra quem conhece o salão, pra quem é de Brasília, apesar de que quem não é de Brasília vai muito também, porque, enfim, clientes internacionais, eu diria. Porque com certeza. Eu falo isso porque vem gente de fora do Brasil, né? Sim. Já tive a oportunidade de ver isso. E, Maria, legal. E eu acho que é isso. Você deu uma das coisas muito importantes que você falou, você fez a base. Sim. Você aprendeu a base daquilo que a gente, tipo assim, qual que é o mais difícil? Isso. Porque, de fato, a gente começa, às vezes, pela parte mais fácil. É normal. Sim. Mas a gente vai ter que mexer nesse outro lado, né? E aí veio a questão da maquiagem. A maquiagem você já fazia? Então, na época que eu tava nesses bastidores, eu tava com o Felipe já e tal, eu percebi que eu não ter habilidades de salão prejudicavam um pouco a minha gestão. Porque, tipo assim, eu até concordava. Você tá falando que tá errado, mas eu não faço. Cara, isso, eu falei, não vai acontecer mais. O que eu fiz? Eu fui estudar tudo. Tudo. Fiz curso de corte, fiz curso de corte masculino, feminino, fiz tudo. Fiz curso de tudo, colorimetria, fiz curso de tudo. Por quê? Porque mesmo que eu não fizesse, eu sabia como tinha que fazer. E eles não iam poder mais falar pra mim que eu não sabia fazer. É isso. Então, eu fui aprender. E aí, nesse meio tempo, eu achei a maquiagem, assim, por causa do desenho, né? Muito parecido com o desenho.
Muito parecido, os esfumados, os degradês e tal. E aí, eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos, mora em Boston. Eu liguei pra ela e falei, Manu, compra uma lista de coisa pra mim, de maquiagem, me manda. Ela, nossa, demorou. Gente, eu lembro, foi tipo assim, Gabriel, você não tem noção. Caixas ficou preso. Tive que pagar, tive que buscar nos Correios, pagar a alfândega, porque era muito... No dia que a gente foi buscar, o Felipe falou, caralho, mãe, sério que precisava disso tudo? Comprei tudo, mas era muito mais barato lá, né? Eu fico imaginando a cara do Não, Felipe. você não tem ideia. Não, e mesmo pagando o imposto, 60% valeu muito mais a pena do que aqui. E aí, eu fui maquiar. E eu comecei a maquiar de forma 100% autodidata. Eu não me maquiava, tá? Uma coisa bem de boa, assim, até porque a gente não fica fazendo maquiagem e tal. Cara, e eu, assim, parecia que era algo que natural pra mim. Era como se eu estivesse pintando mesmo um desenho, assim, um croquis. E a maquiagem foi natural pra mim e eu me apaixonei pela maquiagem. Então, assim, eu fazia maquiagem desde o início. Quando a gente montou nosso salão, eu fazia maquiagem, enfim. A gente, inclusive, teve um programa de TV que eu dava dica de maquiagem. Eu esqueci qual emissora que era, mas era, tipo, qual é a boa, e eu dava dica de maquiagem, tava muito legal. Nossa. E, cara, a maquiagem foi a expressão artística da moda 100% implementada Saindo no mundo da beleza. Foi uma coisa surreal, assim. E parecia que eu fazia aquilo a vida toda. Não sei explicar. Era muito legal. Acho que elas se complementam e foi acontecendo, né? Pintar quadro mudou, né? Mudou o Canva, né? Sim. Saiu do papel e foi pro rosto. Então, eu maquiava desde o início. Sim. Cara, é legal, né? Você falar desse negócio de sair do papel vai pro rosto, que eu lembrei agora, tive a oportunidade agora recente de você aplicando uma aula. Sim. E você desenhando no papel a questão do negócio do cabelo, eu vou lembrar disso. É isso. É isso. Imagina, olha só. Como a minha vivência, minha experiência maior é do desenho mesmo, é da parte artística, história da arte e tudo mais, toda a minha visão do mercado da beleza, ela vem com esse croquis. Eu enxergo aquilo. Então, assim, fala de degradê, eu enxergo um degradê como eu enxergo o degradê da paleta de pintura. Sim. Então, você só transpõe e fala, a sua realidade antes era essa, agora ela é essa. Então, eu enxergo dessa forma. Então, quando eu vou falar da maneira que eu faço cabelo hoje, da maneira que eu maquiava antes, sempre a cena é a mesma quando eu fazia fazendo uma pintura, fazendo um desenho. É a mesma coisa, exatamente como eu falei, num Canva diferente. É exatamente isso. Cara, curioso pelo seguinte agora, né? Vamos falar assim, eu acho que a gente falou muito do dom natural ali, da autodidata que você teve. E aí você vem para um outro momento dentro do salão, com ele já rodando, que é o cabelo. Que eu acho que é isso. Hoje eu falo assim, eu nem me arrisco quando eu falo de você, eu falo assim, nem me arrisco falar que ela é colorista, cabeleireira. Mas, gente, tem um artista ali, você vai sentar lá, e foi uma das primeiras pessoas nesse ramo que eu vi falar, não, isso eu não faço, não. E aí é nada. Mas eu pensando como também... assim? Ela fala não! Não, e pra algo, né, porque assim, a gente tá acostumado também do tipo assim, cara, a gente faz o que a gente gosta, mas a gente faz pro cliente também, né, às vezes ele pede alguma coisa e você fala assim, sim. Aí você vai lá e faz. E você hoje já tem essa assinatura de, cara, isso não vai rolar, por princípios, também acho que assim, você já ganhou um espaço... Mas deixa eu te contar uma coisa, vou te cortar. Gabriel, eu fiz isso desde o dia 1. Eu falei não desde o dia 1. E eu vou te contar isso depois de uns 10 anos. Não, cara, olha só por quê. Agora você vai entender. Você vai entender por que eu fiz isso desde o dia 1. E eu fiz mesmo, desde o dia 1. Porque olha só. Então, volta rapidão. Eu tava nos bastidores. Eu via todas as cenas acontecerem. Mas era teoria, né? Eu nunca tinha colocado nada em prática. Eu via os outros fazendo, tipo, aprender com o erro dos outros. A gente nunca aprende com os erros dos outros. Eu me propus a isso. Eu tava ali, então eu olhava e falava... Tan. Quando eu decidi virar cabeleireira, isso aconteceu... Essa foi a minha segunda grande virada de chave da minha vida. Eu, por muito tempo, fiquei no administrativo, era necessário, né? A gente tinha muita demanda de administrativo, até porque a gente não tinha grana, então...
Começo de corre igual qualquer um, normal, Total. nada caiu do céu, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente ralou muito, 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 muito. E aí, quando a gente foi pro salão onde a gente tá hoje, a gente construiu o 548 lá no Gilberto, eu construí o salão, a gente construiu o salão com a minha bancada. Eu falei, amor, quero a minha bancada vai ser aqui. De maquiagem, porque eu já maquiava, né? Mas Sim. minha bancada vai ser aqui. 2 cadeiras, porque eu vou pra pista. Eu não preciso mais ficar enfurnada no escritório, eu vou pra pista, eu quero isso, eu vou pra pista. E aí o Felipe conversava muito comigo e falava, cara, escolhe uma coisa que te dá prazer. Ele ficava preocupado porque ele via que eu não estava feliz, né? A parte do administrativo tomava muito meu tempo e não me deixava feliz. Eu não era uma pessoa feliz, de fato. E de fato é aquela coisa, não me deixa feliz, eu não faço. Não, eu fazia? Esse não tem como. E uma das coisas grandes de quem vai empresariar a gente não faz só o que gosta. Nunca. Nunca não, já na vai vida, ser, gente, né? pelo amor de Deus. Não, mas é que eu falo sempre no mundo dos business, porque é isso, as pessoas, não, porque agora eu vou fazer o que eu amo. Meu amigo, você vai ver que na Coiciama tem alguma coisa muito chata que você vai precisar fazer. Claro, e aí, ir pra pista, eu acho até que, né, você poder fazer isso é até um certo alívio, porque você tem que administrar os dois, não é mais um Sim, só. é muito pior. É muito Eu pior. ia ter muito mais trabalho. Porém, você também tem um momento ali de tranquilidade, de prazer. De prazer mesmo, de falar, cara, de troca, de conversar, de ver gente, sem de ouvir contar que, música. ali você já tava com o Felipe, né, cara, todo mundo bem. corta cabelo há muitos anos Sim. também, e aí, ele tava nesse rolê já de ficar tranquilão. Gente, o salão era lindo, e assim, todo mundo lá embaixo feliz. Eu lembro de eu ouvir as pessoas conversando, rindo, curtindo, e eu trancada no escritório. Sério. Dá uma travadinha, né? Porque assim, o máximo que acontecia era descer pra beber água e ver a galera, oi, mas assim, não, né? Ou não pra era o que eu resolver queria. problema. Exato, não era o que eu queria. Então, assim, era um projeto. E eu sempre tive metas, e as minhas metas sempre foram altas, e essa era uma delas. Eu vou descer. E veja bem, eu já administrava o nosso salão há mais de 7 anos. Né? Porque tem 11 que a gente tá lá. Então, tá mais 6 anos. Tem 11 que a gente tá no Gilberto. Essa virada seria na frente de todos os meus colaboradores que já me admiravam como administradora. Ou seja, eu ainda ia enfrentar essa situação, porque não é fácil você recomeçar ou você iniciar algo novo perto de pessoas que já te admiram numa outra função. Verdade. Porque ela olha pra você e fala assim... eu lembro dos meninos falando comigo assim, por que você vai fazer isso? Tipo assim, Maria, pra quê? Por quê? Porque eu quero. Mas e aí, se não der certo, você sabe, né? Vai queimar o filme, né? Tô pagando pra ver. Tô pagando pra ver. Porque a probabilidade de dar certo que fosse 50-50, era 50 pra dar, 50 pra não dar. Se eu não tentasse, eu não ia conseguir. Nunca ia saber se ia ter dado certo. E o se não faz parte da minha vida. É melhor fazer e assumir que deu errado do que, e se eu tivesse feito, e se... Não. Você quer, você faz. Mesmo que seja pra você arrepender depois e voltar atrás falando, beleza, não deu certo, vou fazer outra coisa. Segue o baile. Segue o baile. E aí eu montei o salão, a gente montou a bancada e tal. Lembra, eu já tinha os cursos? Sim. Aí o Felipe sempre me apoiou e tal. Ele, cara, o que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Eu pensei. Aí, mais uma vez, pensamento abundante. Vou começar do zero. Eu vou fazer o quê? O que dá mais grana no salão. Sério, para. Por quê? Por que eu vou fazer o que não dá mais grana no salão, sendo que eu vou começar do zero? Eu já achava tudo massa, tudo é arte do mesmo jeito. Por que eu não vou começar? E aí, outro ponto interessante. Mas então quer dizer que mexer com cor é o que dá mais grana no salão? Veja bem. É análise de bastidor. Não é mero acaso do tipo, porque cortar cabelo dá dinheiro também. Sim. Né? Porque eu acho que é isso. Uma das coisas que as pessoas precisam ver também é ter esse sangue frio, eu acho que é um sangue frio mesmo, de fazer uma análise. Cara, isso aqui tem a ver com a minha arte, tem a ver com o que eu gosto. Sim. E financeiramente é extremo. Porque eu vou falar o seguinte, dá dinheiro? Dá. Bota o Felipe pra fazer. Não dá não. Sabe? Tipo assim, tem coisa que não tem a ver, mas... então quer dizer que aí ele não vai ganhar dinheiro? Não, vai. Mas eu acho que é a sua entrega aquilo e uma análise também do tipo assim, cara, pra fazer isso também render, tem que ser... Tem um passo a passo. Não, e tem que ter a ver com você também. E assim, mas essa análise foi fria porque eu tava iniciando. Imagina, eu tava começando uma profissão do zero. A mesma coisa eu virar pra você e falar assim, Gabriel, você quer aprender
Você quer virar cabeleireiro? Você quer que eu te ensine a profissão? Você vai falar assim, quero. Você vai ter a mesma oportunidade que eu tive de escolher por onde começar. Entendeu? A gente não tá falando que eu ia me apaixonar por coloração, eu nem sabia. Eu podia iniciar pelo sim, que dava mais grana, e eu podia não curtir. E falar, não é pra mim, agora eu quero fazer corte. Eu tive essa estratégia porque, como eu fazia parte do bastidor, e eu vi aquilo ali em números, era a vivência que eu tinha. Foi aonde eu falei, pô, vou fazer isso porque sim. Por quê? Vendo os profissionais que eu já analisei, ratei o pagamento e tudo mais, os que fazem coloração têm um salário maior. Fim. E eu acho assim que, nossa, eu imaginei que você tivesse sido escolhido colorimetria ou ser colorista por dom, porque você gosta de cor, degradê. Gente, quando você inicia uma coisa, eu iniciei porque era arte. Então, sim, tem tudo a ver com isso. Sim. Mas se eu fizesse cor, ou se eu cortasse, ou se eu maquiasse para sempre, enfim, tudo faria parte da mesma coisa, do mesmo contexto, que é estar onde eu me sinto bem. E começar aquilo e dedicar tempo, eu fui escolher, lógico, o que traria mais resultado para mim, sendo que eu decidi viver daquilo. Como que você vive daquilo e que não te remunera? Não dava. Não tem como. Não tem como. Então, assim... E aí eu falei, não, vou me tornar colorista. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui estudar muito. Muito. Muito, muito, muito. Porque muito mais do que fazer algo para a cliente, eu estava fazendo para os meus profissionais que estavam comigo. Porque eles iam estar me avaliando. E eu estava fazendo isso por mim. Porque estava levando a minha arte, o meu nome assinado no cabelo de todas as pessoas que saíam. E como eu sempre tive esse conceito de artista, sim, eu estava assinando cada um dos cabelos. Se o cabelo não ficasse bom, ou se ficasse bom, tinha meu nome. Agora vem cá, uma coisa que você falou agora, e eu vou perguntar, porque isso eu não vou saber. Né? Essa é a parte da história, eu não sei. Você falou assim, cara, eu parei e fui estudar muito. E aí um parênteses nisso eu falo, porque, por exemplo, muitos profissionais às vezes se encontram num local do tipo assim, já executam um trabalho legal, sim, quer às vezes mudar uma área, criar algo novo, e isso exige tempo. Sim. E a maioria das vezes a gente fala assim, cara, não, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho como fazer isso porque eu não tenho tempo. E que tempo Maria teve? Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu pergunto isso porque, assim, né, evidentemente, condições e condições, mas eu sempre acho que, tipo assim, independente de uma boa condição financeira ou não, o salão não pode parar em prol de você querer estudar. Não. Ele tinha que acontecer. Então, você não ia ter, tipo assim, 100% do meu tempo eu estava estudando e o Felipe tomava conta de tudo. Socorro, Deus. Não! Não! O Felipe tá ali atrás, ele tá... Não. Cara, então, eu acho tenho certeza que você e todo mundo já ouviu essa frase que eu vou falar, que é o trabalho depois do trabalho. Juro pra você, não existe a menor possibilidade de hoje, assim, né, a pessoa que não é filhinho de papai e mamãe, que não tem as contas bancadas, né, sim, pelos familiares, uma pessoa que tem a casa, que paga as contas, aluguel, assim, etc. Digo mais, isso acaba, viu, gente? Acaba. Então, assim, tem conta pra pagar, tem tudo pra acontecer. O dia acontece normalmente e existe o trabalho depois do trabalho. Cara, quantas milhões de vezes eu chegava em casa e ia estudar e ficava até, sei lá, 3 da manhã, 4 da manhã, acordava no outro dia às 7. Eu não sei quantas vezes. Aliás, eu sempre achei que eu era uma pessoa que era muito mais criativa à noite. Mas, na verdade, era sobrevivência, na verdade, porque eu tinha que fazer aquilo, então eu achava que eu gostava daquilo. Não, era necessidade, então eu me sentia ativa para fazer aquilo, porque eu precisava. Então, assim, eu estudei muito depois do horário do salão. Então, eu não chegava em casa e ia descansar. Nossa, quantas vezes, cara, eu de um lado, o Felipe do outro, a gente estudando tudo, assim, tipo, tendência, profissionais de fora, enfim, eu estudei muito, a minha pegada sempre foi naturalidade, então eu estudei muito imagem de reflexão de luz, cabelo de criança, degradê de objetos, de plantas, sabe? Eu sempre gostei disso, eu sempre tive um olhar diferente pra isso. Então, assim, nossa, Gabriel, eu estudei muito, 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 depois do trabalho. E as pessoas que acham que vão conseguir aprender tudo
num curso, elas estão equivocadas. Se você não colocar aquilo que você aprende num curso em prática no seu dia a dia e até no seu pensamento diário de construção daquela estética, não vai dar certo, não vai funcionar. Não vai funcionar, não adianta. E uma coisa aqui, que eu falei aquilo lá pra terminar a linha de raciocínio. Eu falei pra você que eu falei não desde a primeira vez Sim. que eu fiz um cabelo. Sabe a parte que eu te falei? Que cada cabelo que eu fazia, mesmo quando eu comecei, levava a minha assinatura? Sim. Como que eu vou assinar algo que eu não gosto? Não tem como, não é? Não. E como o que eu via nos bastidores era que, desde sempre, o profissional da beleza sempre foi reprimido, sempre teve aquela sensação de que ele está prestando um serviço, que ele está entregando para o cliente o que ele quer. E eu sempre senti que eles não tinham noção real da potência, do quanto eles estão ali de presença artística mesmo, sabe? O poder que eles têm naquela construção da imagem daquela pessoa, genuinamente. Quando eu fui construir a minha carreira, eu falei, não, eu não vou ser assim. Eu não vou fazer o que todo mundo vem fazendo. Eu vou me posicionar desde o primeiro dia de que a minha arte é essa. Se é o que você quer, você vem e eu vou te entregar o meu melhor. Se não é, se você quer outra coisa, então que você procure um outro profissional que vai te entregar muito melhor do que eu, algo que eu não sei fazer, porque eu não me especializei, porque eu não gosto. Então, sim, eu falei não desde o começo. E aí, eu vou fazer uma pergunta capciosa em cima disso. Mas, Maria, eu preciso pagar minhas contas. E se eu não fizer esse cliente? E aí? É uma construção, deixa eu te falar uma coisa. Do mesmo jeito que você, quando você... O pensamento é sempre que quando você fala não para uma pessoa, você está perdendo. Dependendo da maneira que você faz isso, você não está perdendo, você está ganhando, porque ela vai embora, porque ela quer fazer outra coisa. Mas quando a amiga dela falar que ela quer tal coisa, ela vai saber exatamente para quem ela vai indicar. E outra, o que adianta você ganhar aquele dinheiro momentaneamente se você sabe que se você fizer aquele cabelo você não vai fazer tão bem quanto o outro cara que é especialista nisso e ela não vai voltar? Você prefere ganhar o dinheiro dela naquele momento e nunca mais? Ou ela sempre lembrar de você e um dia ela pensar, nossa, eu quero fazer aquele cabelo, vou procurar a Maria, porque ela falou não pra mim, ela falou que fazia tal coisa. Ela nunca mais vai te esquecer. Mas ela pode nunca mais te esquecer, porque quando ela quiser, ela vai te procurar pelo que você faz, ou porque você fez o cabelo dela e ela não gostou. Porque ela não vai gostar. Não dá pra pessoa amar uma coisa que você não ama e tá entregando pra ela. Não tem verdade. Não tem verdade. Você não vai conseguir mostrar aquilo, tipo, nossa, olha que incrível ficou. Na sua cabeça vai estar assim, meu Deus do céu. Entendeu? Tipo, só levanta da minha cadeira. E eu sempre pensei assim, cara, eu quero tanto agradar essa pessoa, eu quero tanto ver a felicidade no olho dela, eu quero tanto que ela fique muito feliz, que eu tenho que poder olhar pra ela e falar assim, uau, tá muito lindo. E ela olhar de volta e falar, nossa, tá lindo mesmo. Como que eu vou passar essa verdade? Eu não sou atriz, né? Eu sou artista, não sou atriz, né? Então, uau! E nananana. Eu não vou conseguir mentir pra ela. Então tem que ser verdade. Eu só vou conseguir passar a verdade se eu fizer pra ela exatamente o que eu amo. Isso é entrega, tá? Isso é visão artística disso. E assim, essa pergunta, ela me acompanha, tá? Todo mundo fala assim, tá, mas eu preciso. No começo, a gente precisa de tudo. A gente precisa de tudo. Então, o que eu penso? Ah, cara, então vai fazer a cor, você cria uma identidade, é assim, aí você também corta, aí você faz um alisamento, aí você faz outras coisas. Eu não fiz essas outras coisas porque, na realidade, eu tava maquiando também, né? Eu dividia minha agenda entre coloração e maquiagem, então eu já dividia. Eu não sabia se ia dar super certo a coloração, então eu fiquei, por um tempo, nos dois. Eu fazia coloração na semana e maquiagem no final de semana. Então, assim, eu penso que a pessoa pode diversificar. Em vez dela querer fazer de tudo e não ser foda em nada. Não tem como. Isso é uma coisa também que eu defendo na fotografia. Que aí eu falei, quando eu comecei também, fiz de tudo. Tudo que você imaginar. E, cara, tem coisas que eu gosto e não faço, porque eu sei que
pro meu dia a dia não vai render, Sim. que eu acho que é isso, entra no financeiro e fala, cara, Sim. muito legal isso, mas financeiramente falando é Não inviável faz sentido, e tal. exato. E tem coisas que eu falei assim, não vai dar, velho, não vai rolar. Sim. E aí as pessoas ficam assim, não, mas como é que você... E eu falo isso, cara, eu enfrentei isso dentro de casa. Meu pai era essa pessoa. Meu pai era uma pessoa que falava assim pra mim, como é que você tá negando trabalho? Não pode negar trabalho. E o pai, mas é que isso aqui... Não tem dessa não. E aí era um embate que eu tinha muito grande em casa mesmo. Então, assim, esse embate ele não tá só na sociedade. Esse embate tá... Inclusive, eu falo para as pessoas muito o seguinte, gente. Os primeiros nãos e cancelamentos que você vai tomar é dentro de casa das pessoas mais próximas de você. É normal. Porque é isso. Eu vim de uma família de concursados. Eu não vim de uma família de empresários. Então, eu vou enfrentar... E é isso. Às vezes você fala assim, por exemplo, pai, quero ser artista. E você vem de uma família de médicos e advogados. E aí você fica assim... Meu Deus do céu! E, cara, é normal, mas acho que uma das coisas que faz parte, inclusive, do que a gente chama de experiência hoje, e eu acho que vale muito, é a verdade. Né? Eu falo isso porque, assim, é igual a Amanda. A Amanda, quando foi começar agora a atender como psicóloga, eu falei desde o dia 1. Ela, vamos começar, eu te falar, vai custar caro, vai ter um saco fazer isso. Já aprendi desde o dia 1. Abre o CNPJ, faz isso aqui direitinho. Tá certo. Aí ela, mas agora não sei. Faz, sabe por quê? Porque eu fui fazer isso depois de anos. Sim. Eu fui arrumar, aí, cara... Arrumar a casa é muito pior. Arrumar a casa é pior do que construir. Com nesse certeza. sentido. Porque pra mim, obra ou arrumar a casa é tudo ruim. Isso é eu concordo. Eu concordo. Mas, empresarialmente falando, começar da forma correta é difícil. Estamos num país que não valoriza isso. Sim. A gente, não vamos entrar nessa vertente mais tanto. Mas lá na frente você vai agradecer. Porque tem isso, você e outra, dentro da sua história, se a gente for analisar aqui, desde o que a gente já conversou, tudo foi pensado a longo prazo. Nada foi imediato. Não. Né? E evidentemente, assim, imediatismo e a gente fica com medo das situações. Eu falo isso muito para os meninos lá do salão. Cara, é horrível você pagar imposto e não ver o seu dinheiro ser empregado da forma correta. Mas isso não é a questão de hoje. A questão é, quanto mais imposto você pagar, sinal de que significa que mais dinheiro você está ganhando. Então, assim, é a regra do jogo. A gente não tem como burlar isso. Então, em vez de sofrer, comemora. Em vez de ficar puto que está pagando um imposto gigantesco, você fala, yes, bate minha meta. E assim, isso vai acontecer de toda forma. Ou você quer continuar pagando pouco imposto e ganhando pouco. Ou você quer continuar pagando R$ 79 do MEI e faturando R$ 6.700 por mês. Ou você quer correr o risco de sonegar ali, vamos dizer assim, e no dia que tá dando certo as portas se fecharem. Eu sou a pessoa que penso que, como você falou, vamos fazer o certo desde o começo, porque é mais fácil seguir fazendo certo do que tentar tampar buraco depois. É muito mais complexo, né? Então não faz o menor sentido. Então, assim, essa visão empresarial também falta na minha categoria. Você comentou negócio de família, de profissão e tal. Quando eu decidi virar cabeleireira, eu não tive, assim... Vai passar fome! Meu Deus do céu, como assim, cabeleireira? O que eu vou contar para minhas amigas? Meu Deus, não é possível, não tem a menor condição. Não, gente, sério, e assim, existe um preconceito. Total. Existe um preconceito. É uma categoria que vem de um processo, né, que as pessoas não acham uau, né? Tipo assim, nossa, o cara não teve oportunidade na vida, foi virar cabeleireiro. Ele não escolheu, ele virou cabeleireiro. Tudo isso é verdade. É verdade. Acontece que o mercado da beleza é um dos mercados mais promissores e mais gigantescos que a gente tem no mundo. Hoje, a nossa profissão é vista de forma diferente porque a gente tem, assim, cases absurdos dentro do mercado da beleza. Sim. E eu, dentro de toda essa minha jornada de bastidor, de palco mesmo, de peão, eu falo, a gente brinca, né? De peão, tá ali no tabuleiro. Eu te falo, as pessoas não têm ideia da potência que a gente tem nas mãos. E eu sou grata, assim, por tudo que eu construí na minha vida. Eu e o Felipe, a gente construiu graças à nossa profissão.
E diferente todo mundo pensa, não por causa da nossa empresa 548, mas por causa da nossa própria empresa. Eu, Maria e o Felipe. Cada um na sua própria empresa, porque somos empresas dentro do nosso salão, né? Então, assim, todo mundo pensa, mas só quem prospera no mercado da beleza é dono de salão. Não. Até porque, gente, conheço N Não. donos de salão que nunca nem pisaram no negócio. É isso. Existe o outro lado da moeda, isso. Que não é o caso aqui, mas, gente, não é sobre ter um negócio. Aliás, eu defendo hoje uma teoria de que comerciante no Brasil, pessoas que têm loja, ponto físico, são, cara, muitas vezes, a maioria das vezes, são sobreviventes. Exatamente. Porque as pessoas não têm noção, cara, o quanto é caro, meu Deus do céu. Nossa, demais. É absurdo, de verdade. Então não tem a ver sobre isso, né? Não, olha, pra te falar a verdade, eu não sei quantas vezes na nossa jornada a gente não conseguiu, eu e Felipe, ficar com a nossa porcentagem do rateio. Rateio é a parte que fica pro cabeleireiro em relação ao pagamento, né? Folha de pagamento. Sim. Quantas vezes a gente não conseguiu ficar com a nossa parte do rateio que os outros profissionais ficaram pra gente cobrir as contas do salão? Eu não sei quantas vezes isso aconteceu. Então, assim, que bom que éramos profissionais que tínhamos, né, tipo, faturamento pra isso. Sim. Entendeu? Total. Então, assim, mais uma vez, isso tem a ver com a gente na nossa cadeira e não a gente dono do salão. Exato. Entendeu? Então, assim, a minha ideia é sempre que o cabeleireiro, que o profissional da beleza entenda, a gente é uma máquina de fazer grana. A gente é uma máquina de construir. A gente tem tudo que a gente precisa nas nossas mãos. Não depende de ninguém. Depende de você construir a sua própria marca. E assim, todo esse processo, né, de vivência e tudo, que obviamente, né, nos faz chegar até hoje, quem somos hoje, e vendo essa retrospectiva, né, de tudo como eu construí a minha carreira, como eu vivi a minha jornada, Sim. como o Felipe viveu a dele, a gente tá nesse momento hoje, que eu sou grata à minha carreira, eu sou grata à minha profissão. Eu postei no meu Instagram a diferença de carreira e profissão, né? Profissão é o que você faz, né? Então, sou cabeleireira. E carreira é o que eu construí durante o tempo. Durante a minha jornada. Como eu construí a Maria profissional. Então, eu construí a minha carreira. E dentro disso, a minha missão hoje é como se fosse isso, devolver tudo que eu recebi da minha profissão. Que é assim, se essa galera não tá enxergando isso, eles precisam de alguém que faça assim, ó. É isso. Porque tem que cair uma venda, né? Porque tá ali. O que a gente precisa fazer Todo pra mundo tem esse alcance. Todo mundo tá com o poder nas próprias mãos. O que você vai fazer e como você vai fazer para isso acontecer é a questão. E, Gabriel, eu te falei, né? Eu tava nos bastidores, eu enxerguei de fora. Quando eu fui para dentro, eu fui com um projeto. Eu imaginei um método. Eu falei, eu acho que eu posso fazer assim, assim, assim. Eu modulei isso com o erro dos outros. Como eu vi assim, ó. Fulaninho ganha tanto. Ciclaninho ganha tanto. Fulaninho trabalha tanto. Sabe que assim, tem os cenários, tá? Tem os personagens do salão, Sim. Tá bom? Então tem o cara que é da farra, que no sábado não vai trabalhar. Tem o cara que chega todo dia de manhã cedão, vai do corre, trabalha exausto. Mas é a maçã podre do salão, porque ele tá cansado. Ele trabalha muito, ganha pouco. Então tem vários personagens no salão. Total. Eu fui olhando pra cada um e falando assim, isso aqui, assim, por causa eu penso disso. Aquele cara, lógico que ele não é feliz, o cara atende 20 clientes por dia, mas cobra R$50. Gente, pelo amor de Deus, se ele atendesse 10 e cobrasse 100, ele tava muito mais satisfeito, muito menos cansado, muito mais feliz. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Principalmente pra quem é serviço. Gente, atender muito. Não adianta. Quando você é novo, quando você tá começando, a gente passa por esse processo. É o início, mas não pode ser sua meta. Você precisa entender que não é sobre preço, é sobre valor.
E você atender 20 pessoas num dia, você não tá entregando valor pra pessoa. Você tá igual uma máquina. Na verdade, parece uma indústria. Não tem presença. Então, você não pode cobrar mais mesmo. Você não dá atenção pra pessoa. Então, assim, quanto mais você trabalha o seu atendimento, mais você pode cobrar por ele. E isso depende de você. Não adianta. Então, assim, dentro desse processo, o que eu entendi? Como eu enxerguei isso de fora, eu coloquei isso para teste na minha carreira, na construção da Maria profissional de beleza, da Maria cabeleireira, da Maria colorista. E hoje eu tenho uma jornada, né, de cadeira de 11 anos. E aí, o que aconteceu hoje? Hoje eu olho para trás e falo, deu certo. Né? É isso. Meu método deu certo. O que eu fiz deu certo. Quantas vezes eu ouvi... Gente, eu lembro o Danilo falando comigo assim, Maria, isso não vende. As mulheres não querem um cabelo natural. As mulheres querem loirão. As mulheres querem cabelo de revista. Elas não querem esse babyliss xoxo. Elas querem cabelão. Elas querem ring light. Elas querem isso. Aquilo. E eu olhava e falava assim, gente, mas eu não quero. Por que todo mundo quer? Não vou fazer isso. Eu não vou estar exatamente onde todo mundo está. Eu não vou estar no Oceano Vermelho. Eu quero o Oceano Azul. Até porque essa galera tá agradando aos outros. Ela não tá fazendo nada. Exatamente. Ela tá seguindo a manada. Ela tá no efeito manada. Tá todo mundo ali, Total. disputando. Eu quero o lugar que tá aqui, que não tem ninguém disputando. Tanto que, inclusive, uma coisa muito boa sobre isso. Depois eu acompanho a Maria, a gente vai falar sobre isso depois. Mas é que nessa hora eu lembro quando você divulga os stories. Olha essa atriz aqui que fez isso no cabelo, ele fez toda uma análise por trás. E, gente, de fato, você olha assim... Eu que não mexo com isso... Não entende nada. Meu Deus do céu. Fica chocado. É chocante. Porque é isso, aí você vai... O efeito manada não é só na pessoa que não nos conhece. É quem conhece, mas é porque é tendência. Sim. É o que tá ali, a hype do momento, mas é aquela hype que tipo assim, mano, vale surfar isso? E assim, ó, nada é pra todo mundo. Pô, tem tanta gente no mundo, você não tem Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. É por isso que eu tô te falando, não dá pra você querer agradar todo mundo, você tem que ter seu próprio estilo. É isso. Você tem que ter sua assinatura. Como você vai ser insubstituível se você fizer mais do mesmo? E o que eu construí na minha carreira foi como me tornar insubstituível. Porque hoje eu sou insubstituível. Mesmo. Verdade. E eu não falo isso porque eu me acho fodona, não. Eu me acho fodona. Mas não é por causa disso. Sabe por quê? Porque eu coloquei dentro do meu trabalho a minha identidade. E a minha identidade só quem tem sou eu. Assim eu sou insubstituível. Olha, é tão simples. Olha isso. É tão simples. Quando você coloca a sua identidade no seu trabalho, você se torna insubstituível, porque ninguém é você. Isso se aprende? Aprende. Sabe por quê? Porque é mentalidade. Você aprende a entender como que você faz para alcançar o que você já sabe que você quer. Porque todo mundo sabe o que a gente quer. Você não sabe o que você quer? Justo. Exatamente. E aí você entende que para executar o seu trabalho, e vamos na linha de raciocínio, você quer executar o seu trabalho para sempre, porque você ama, né? E você quer continuar tendo mais e mais clientes, e que esses clientes sempre te procurem, tipo, eu casei, aí agora eu vou ter meu filho, aí agora eu vou ter o batizado, agora eu vou ter várias coisas, e eu vou pensar em quem? Exato. Em você. E aí você constrói algo que só você me entrega, que é a sua visão, o seu olhar, a luz que você posiciona. Inclusive, a sua presença. Isso, você como pessoa. Exato. Óbvio. Até a sua energia. Exato. De atendimento. Como você acolhe a pessoa, como você conversa, como você troca, como você ouve. Isso é valiosíssimo. Valiosíssimo, exato. Porque as pessoas cansaram de ouvir. As pessoas querem só falar. Né? E por mais que, assim, que o seu trabalho é ouvir, filtrar e devolver para ela o que ela quer, e ela nem sabe dentro do seu olhar, porque ela está procurando você como profissional e não um atendente, e não um prestador de serviço que vai fazer o que ela quer. Ela está falando para você assim, eu quero isso, mas ela está falando do resultado. Como você vai fazer? É você que vai fazer. Cara, isso é muito legal, porque esse guiar, né? Uhum.
é que faz a diferença. Eu tava vendo um recorte de histórias esses dias de um cara, de um mega empresário aqui em Brasília, um cara gigantesco do ramo de culinária, e ele foi fazer uma viagem internacional, foi para um lugar aí extremamente paradisíaco, e ele tá falando, gente, como a gente acha que uma experiência que todo mundo proporciona, ela não pode ser diferente? Sim. E ele falou isso com base no seguinte, ele chegou num hotel, 5 estrelas e tudo mais, e por mais que hoje você vá no hotel de esquina até o hotel de 5 estrelas, o processo é o mesmo de entrada, que é o quê? Você chega e fica na fila do balcão para fazer o check-in. Não tem. Pois ele falou, e engraçado, agora eu tô num hotel onde é o seguinte, em vez de ir pra fila, eles fizeram um puta lounge, você fica lá sentado tomando uma champanhe, uma água, um café, e não é do nada, mas assim, e aí assim que chegar a sua vez... Quando chega a sua vez, vai ser você chamado. você não vai lá. Você A pessoa lá, vem até você com um tablet hoje, com o iPad, por favor, senhor. E aí você fala assim, caraca, então eu acho que isso também não é reinventar a roda, mas é abrir os olhos para a possibilidade do seguinte, todo mundo oferece isso. Exatamente. Então, por exemplo, o que você faz hoje não é uma exclusividade sua, mas é o como. Exatamente. Então é esse E o como é o como. Como é a minha visão, é como eu coloco a minha identidade no que todo mundo faz. E aí e esse como ele é construído não na técnica, que isso é uma coisa interessante. Não é a técnica. É o que você falou, é a mentalidade. Porque assim, ó, se você não entende que eu sempre digo que existe uma única profissão absoluta no universo, que se chama vendedor. Se você não entende que você precisa se vender para o outro, você não entendeu nada. Porque mesmo que a pessoa já tenha chegado no meu salão, na hora que ela vai conversar comigo pela primeira vez, eu tô me vendendo para ela. Eu tô me vendendo para ela. Eu tô mostrando para ela o porquê ela escolheu certo, tá ali. Por que ela tem que ter confiança que eu vou fazer o cabelo dela, que ela escolheu a pessoa certa. Eu converso com ela diferente de que todo mundo já conversou com ela. Porque eu falo não, sim. Muitos nãos. Mas eu falo por que não. Não é simplesmente, não levante, não, saia. Por que não? Tecnicamente. E eu falo tecnicamente com ela com palavras que ela vai entender. Eu gasto tempo com ela, porque na verdade eu não estou gastando, eu estou investindo. Até porque, aí vem uma outra pergunta. Quantas pessoas você já disse não e a pessoa? Faz sentido, vou ficar. Muitas! E eu vou te falar uma coisa, Gabriel. E tem pessoas que eu falo não, a pessoa entende, ela fala sim, e eu olho pra ela e falo assim, então vamos fazer o seguinte, vai pra casa, pensa. Vamos trocando experiência, vamos trocando referência, eu vou te mandando fotos, você vai me mandando e tal, pra gente pensar de verdade no que você quer, porque eu senti que ela tinha sido convencida por mim, e não que ela tinha se convencido. E eu pensei, se eu fizer o cabelo dela, vai dar merda? Ela, de repente, se ela não gosta, ela vai falar que eu fiz uma venda, sabe? Tipo assim, convenci ela. Veio de papo de vendedor e barato. Não é o que eu quero. Né? Não é o que eu quero, então eu falo, volta depois. Não preocupa com minha agenda, porque minha agenda é foda, né? Não preocupa com minha agenda, eu vou arrumar um horário pra você o dia que você quiser, mas nós não vamos fazer o cabelo hoje. E ela vai embora, sabe o que ela faz? Ela volta. É isso. E ela volta pronta pra aquilo. Diferente de eu ter feito pronta aquele cabelo. E segura, né? Segura. Isso eu tô falando, pronta. E as outras que eu falo assim, então vamos fazer agora e tal, não sei o que tal. A pessoa já tá naquela energia de fazer assim, ó. Aqui, posso falar a verdade? Faz se quiser. Faz aí, eu sei que eu não vou gostar. Porque, cara, é aquela troca de verdade, sabe? Que assim, a pessoa olha pra você e fala assim, pô, ela tem embasamento, ela sabe o que ela tá falando. Ela tem segurança do que ela tá falando. Porque é simples, o cabeleireiro fala assim, mostra a foto, eu quero isso. Ele fala assim, você quer isso? Tá bom. Aí faz o cabelo da cliente, na hora que mostra, não é o que a pessoa queria, ele vira, não, mas a gente tentou, né? Sim. Você viu que a gente tentou. E a pessoa fica frustrada. Eu não quero que a pessoa fique frustrada. Eu quero que, se necessário for, que ela se frustre antes. Que ela entenda por que não dá. E que ela entenda o que dá. E aí ela se imuna de outros sentimentos que na hora que ela olhar, ela fala... Putz, uau! Eu amei. Cara, muita coisa, né? Eu fico pensando aqui, tem uma parte que eu vou voltar assim, e a gente vai fazer muito rápido, porque eu acho que a gente já entrou num assunto que é isso.
você vai falar rapidamente pra mim da transição de ser maquiadora Tá bom. pra mexer pro cabelo. Eu falo isso por quê? Porque é legal a gente falar sobre isso rapidinho, mas é rápido, porque é em relação às pessoas entenderem que, sim, cara, é possível você fazer duas coisas e é possível você transicionar no momento que você fala assim, cara, isso aqui eu gosto, mas não faz mais sentido, vamos seguir o jogo. Eu vou te falar o que aconteceu comigo, tá? Eu decidi, né, me tornar colorista e quando eu comecei eu me apaixonei. Real, assim. Eu me vi fazendo aquilo pra sempre, mesmo. Eu me apaixonei, enfim, a técnica que eu criei, como eu faço mecha, eu criei essa técnica, eu desenho o cabelo da mesma forma que eu desenho a maquiagem, eu faço o degradê com a mão, eu enxergo luz e sombra exatamente do mesmo jeito que eu enxergo na maquiagem. Então, eu transferi a minha maquiagem pro cabelo, né? E assim, o meu olhar técnico para isso, de administradora da minha empresa, do meu empresa, a minha marca pessoal, falava para mim assim, cara, você passa sábado o dia inteiro, de tarde, né? A tarde inteira, porque maquiagem normalmente é à tarde, então muito cedo, pro casamento muito cedo. E você passa o dia inteiro ali, sei lá, 15, 20 pessoas, a posição do pescoço, cara, aquela, sabe? E te gera X reais. E você faz uma mecha. E é o mesmo valor de 5 maquiagens. Aí você fala, cara, isso não fazia sentido pra mim, porque o que eu queria, no fundo, era qualidade de vida. Então, assim, é grana? Mas grana significa qualidade de vida. Desculpa. Não, mas é verdade, é verdade. É verdade, porque eu gastar X tempos numa mecha, ou o dobro de tempo numa maquiagem, num conjunto de 5 pessoas, eu preferia gastar muito menos tempo fazendo um cabelo do que 5 mulheres. Então eu comecei a organizar a minha agenda e planejar para ir absorvendo mais mechas e diminuindo a minha agenda de maquiagem. Então, quando a minha agenda de mechas passou, porque eu era maquiadora há muito tempo, eu tinha muitas clientes apaixonadas pelo meu trabalho. E foram essas clientes que eu trouxe pra minha cadeira, tá? Você assim, opa. Não, eu virava pra ela e falava assim, então, agora eu tô fazendo cor, ela já confia em mim. Vamos pra minha cadeira de cor. E eu fui levando essas pessoas, elas já confiavam em mim. E aí, quando essa agenda começou a desnivelar, eu parei de maquiar do dia pra noite. Falei, não atendo mais. Não, fecho minha agenda de maquiagem, eu vou... Porque assim, ó, eu maquiava de 1 da tarde às 9 da noite, né? Se eu marcasse 2 mechas à tarde, no sábado, não tava ok? É isso. E aí eu consegui fazer essa transição. Só que assim, todo mundo pergunta, mas assim, e aí, como que... Não, eu não fiz isso de uma hora para outra. Eu não fiz isso quando eu comecei como colorista. Uhum. Eu fiz isso quando eu tive segurança de que uma coisa já tinha criado corpo mais do que a outra. Mas minimamente, você também estava disposta a correr um risco. Estratégia. Eu estava disposta a pagar para ver. Porque várias vezes, no início, eu não tive minha agenda de mechas ocupada no sábado. Corta pra Maria depois de 3 anos sem aceitar cliente novo. Entendeu? Tudo é um começo. É isso, é sobre isso. Então, assim, eu planejei isso pra fazer dessa forma, mas era o all-in. Eu sou a pessoa do all-in, Gabriel. A verdade é isso. É tudo ou nada. Porque a verdade é que... Mas não é um all-in de olho fechado, né? É um all-in pensado. O all-in do bom estrategista, ele tem... Não é? Não, sim. Um Royal Street Flash, ou ele tem alguma coisa na mão. Tem alguma coisa na mão, justo. E aí, pra mim, esse é o grande desfecho. Porque, cara, agora vou falar aqui, né, uma coisa que é isso. Corta pra realmente Maria 3 anos sem aceitar cliente novo por uma demanda absurda. E aí, quando ela abre a agenda de novo, muda-se o game, cria-se outro. E agora, cara, Maria é dona de várias outras empresas. Sim. Bem-sucedidas. Uhum. Tem um quê familiar nisso, né, do cabeça, que eu acho que é copia e cola. Ai, meu Deus, versão melhorada. E acho que agora você tá num novo momento muito legal. Que muito é o momento que é um assunto que a gente já tava falando aqui, né, que é da mentalidade. Que agora isso e aí, trazendo ali o que a gente falou atrás, que é isso.
não adianta reter tudo para si. Exato. É o momento devolver de... para o universo. E aí é o momento de servir. Servir. Né? Então eu acho que servir. Você entendeu exatamente, tipo assim, cara, eu não vou ensinar, não é só mais uma técnica. Não. Porque é isso. Você, mais uma vez, criou algo autoral, Sim. próprio, seu, Sim. técnica própria, que deu muito certo, que é de sucesso, mas você entendeu que não é sobre isso. E eu acho que é isso. Estamos aqui para falar que, eu acho que o grande case de tudo isso é para falar que, cara, não é sobre isso. Não é sobre isso. O que seria da minha técnica sem a minha mentalidade? Né? É muito além disso. Não adianta você comprar uma máquina fotográfica da mais top do mundo se eu não sei configurar a máquina. Não adianta você comprar uma máquina também, aprender a configurar a máquina, né? E você não entender qual é o seu nicho. Para onde você vai? Você vai fotografar o quê? Você vai fazer o quê? Então, assim, eu entendi que muito mais do que a minha técnica que eu desenvolvi, o que é mais forte em mim é a minha mentalidade. É o tanto que eu consegui construir dentro de mim a minha potência mesmo como artista, como profissional, a segurança que eu passo para minha cliente na hora que eu me vendo. Aliás, resumindo, eu entendi que a minha melhor versão é a Maria vendedora da minha verdade, da Maria marca, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que me vendo muito bem, mas eu me vendo muito bem não é porque eu sou boa de lábia, é porque eu sou boa no que eu faço. Então é fácil você vender uma coisa que você avaliza. Eu sei que eu sou boa, então assim, a minha técnica é boa, eu sou boa no que eu faço e eu me vendo bem. É isso. Tá pronto. E eu consegui entender como eu formatei isso. Então um dia eu parei, olhei e falei, tá, eu tô num momento de vida, né, que eu já tô no meu slowdown, né? Depois que eu passei 3 anos com a agenda fechada, veio a pandemia e eu passei, né, 3 anos com a agenda fechada, enfim, a gente reduziu o horário de atendimento no salão, comecei a atender só até 5 horas da tarde, porque por causa da pandemia naquela época, e eu nunca mais voltei a atender o horário todo. Sim. Eu entendi que eu não precisava me sentido, matar no salão para fazer aquele faturamento. Então eu coloquei metas diárias de faturamento e eu falei, bom, eu tenho que faturar tanto. O que eu estou disposta a fazer? Pô, e você, quando você vai se dedicando naquilo e, pô, eu já tinha construído fidelidade com meus clientes já pagavam o meu valor, já davam valor pro meu serviço, pro meu trabalho, pra Maria, pra minha presença. E, cara, eu comecei a construir essa relação com o meu faturamento. Não era sobre, custa tanto, ou olha pro lado, quanto que cobra ali, quanto cobra ali. Não, velho, meu preço é esse. Então, eu diminuí o número de atendimento, aumentei o meu preço, aumentei o meu valor do meu serviço, dei mais atenção para menos pessoas e consegui continuar batendo as mesmas metas e ainda muito mais, tá? Porque eu já fui a pessoa de passar o dia inteiro igual uma louca no salão, pá. E depois eu entendi, falei, cara, por que você tá se matando? E uma coisa engraçada, quanto menos você atende com mais exclusividade, essas pessoas te vendem num volume. Você fica assim, então muito obrigado, mas eu não vou nem conseguir, você não consegue nem atender, mas é porque... e eu falo isso porque, cara, teve um dia muito engraçado lá no salão, que você atendeu uma cliente, aí depois essa cliente foi pra cadeira do Felipe, aí o Felipe sentou com a pessoa lá, e aí eu lembro dela falando assim, Maria, o que você cobra tá muito barato, você tem que cobrar mais caro. Aí depois ela falou assim, inclusive... eu pagaria, você inclusive pode reajustar meu valor. E você falando assim, cara, o game não é sobre isso. É isso. Isso é muito louco. E aí foi muito engraçado até que eu falo, gente, eu vivo tanto ali no salão, né? Que ela sentou na cadeira do Felipe, aí o Felipe foi falando de um corte, ela, não, vamos fazer isso aqui. E o Felipe também tem toda essa didática. E eu falei, Felipe, tu lembra de um corte que a gente filmou, não sei o quê? Aí eu botei aqui assim, falei, cara, acho que esse corte dela ficaria legal. Aí ela olhou pro Felipe e falou assim, ué, Felipe, ele é novo aqui? Aí ela, não, ele é o fotógrafo. E aí, cara, é isso, porque você começa a entender o jogo que é sobre dar opções, sentir a vibe ali
E saber mesclar, porque também não, só fazer à vontade não faz sentido, e né? você começa a fazer parte da vida da pessoa. Tá? Não, Isso que é a coisa mais louca. As pessoas vão começar a te pedir conselhos aleatórios, Exato. não é mais nem sobre cabelo. Não, e é isso. E assim, e olha que coisa mágica. Eu tenho clientes que estão comigo há 10 anos. A Sim. minha taxa de retenção é altíssima. É 93%. Caramba, Ou seja, as pessoas que me disseram que eu sou insubstituível. Porque elas voltam. Então, assim, quando eu comecei a perceber que todo mundo voltava, que eu pude ficar com a minha agenda fechada, por que eu ia ficar me matando o dia inteiro no salão se uma hora eu ia simplesmente não querer mais nada disso? Ia acabar. Não, eu falei, cara, vamos começar a, então, entender melhor sobre isso. Porque, assim, claro que as pessoas que trabalham hoje em salão, elas poderiam não ter o pensamento que eu tenho hoje e pensar, não, cara, se ela tá ganhando isso tudo, eu ganharia o dobro. Porque eu trabalharia o dobro que ela. E tá massa. É sobre fase de vida de cada um. Não é a minha fase de vida hoje. Não, hoje, minha ideia é ver o pôr do sol de casa todos os dias. Mas é uma meta pessoal. Não precisa ser a sua. Não, né? Total. Então, assim, isso que é legal. Então, por exemplo, beleza, eu fiz isso, eu aumentei o valor do meu atendimento, eu diminuí as horas de atendimento, meu último horário hoje é 2h30 da tarde, eu atendo 4 clientes por dia, né? É isso. Eu não atendo menos, eu nem atendo mais, eventualmente uma mais e tal. Eventualmente também tem pessoas que marcam e não vão, enfim, também acontece pouco, mas acontece. Mas eu consegui colocar metas no meu dia. E respeitá-las, né? Respeitá-las. E assim, eu, ao contrário que todo mundo pensa, nossa, você fazia tantas metas por dia, você ganhava muito mais. Eu ganho muito mais hoje. Muito mais hoje, porque eu tenho uma organização melhor. Porque eu tô muito mais tranquila, tô muito mais feliz, tô muito mais disposta. E a minha qualidade de vida é muito maior. Logo, eu tô ganhando outras coisas que não dinheiro também. Não, total. Né? E aí eu achei, cara, putz, que história, né? Eu falo assim, que a gente teria aqui 53 horas para falar e ainda faltaria espaço. É isso. Mas acho que agora vamos falar de um ponto-chave de tudo isso. Chegamos no momento em que Maria... Eu posso ser Maria? Eu não posso ser Maria. Sim. Eu acredito que eu não tenho como ser Maria. Graças a Deus não, Mas eu tenho como aprender essa energia. Sim. E eu falo isso porque é isso. Eu posso escolher me sentar nessa mesa. Sim. Eu acho que o grande lance hoje para mim é esse. Então, como é que a gente faz hoje para aprender isso? Eu falo isso porque eu acho que é isso. O tempo inteiro você falou, né? O método, eu anotei, eu soube. Método. E eu acho que agora a parte do devolver tá nisso. Exatamente. Eu tô nesse momento. Então, o próximo passo é entregar todo o processo que eu construí. Como eu construí minha carreira. Então, nesse momento, eu tô lançando a minha mentoria. A minha mentoria é um projeto, assim, de verdade, de devolução do universo. Eu falei isso centenas de vezes, falo de novo, eu sou muito grata à profissão por isso. Pelo tudo que eu construí na minha vida. Eu acho que a galera, a categoria de cabeleireiro não tem ideia dessa potência toda que a gente tem. E a mentoria é sobre isso. A mentoria chama mentoria Lumen. Lumen é luz. E o símbolo é um vagalume. E o vagalume, ele tem luz própria. É o único animal que tem luz própria. O único não, tem outros, mas ele é um animal que tem luz própria. Sim. E ele tem luz própria porque a luz é dele. E ele tem identidade, é dele a luz. A minha ideia é fazer com que o profissional entenda que o diferencial dele está em ele ser ele mesmo. Então eu não vou ensinar para ele a ser a Maria. Eu vou ensinar para ele a encontrar a energia que ele precisa dentro dele, dentro da assinatura dele, dentro da identidade dele, porque isso vai ser verdadeiro. Então a mentoria, além de eu ensinar toda a parte técnica, como eu vejo, como eu desenho as mechas, como eu faço mechas em 2h30, porque eu faço mecha em 2h30, a cliente entra no salão, eu converso com ela, a gente alinha a expectativa, eu guardo esse tempo para isso, eu faço o cabelo, eu faço a mecha, tonalizo, finalizo, faço babyliss e ela vai embora em 2h30. Eu vou ensinar isso também na mentoria. Mas mais do que isso, eu vou ensinar o profissional a pensar fora da caixa.
Eu vou ensinar o profissional a ter uma mentalidade de abundância, a parar com essa mentalidade de escassez, né? Hoje eu e Felipe, a gente senta numa mesa com... Eu sou a pessoa que gosta de ser a que menos sabe da mesa. Eu gosto de aprender. Eu quero estar no meio de pessoas que vão acrescentar na minha vida, vão somar na minha vida. Então, assim, a gente chega numa mesa e a gente fala com orgulho, somos cabeleireiros. Somos cabeleireiros. Então, assim, eu quero que a pessoa sinta orgulho disso. E isso, Gabriel, é mentalidade. Então, assim, na minha mentoria ela vai encontrar chaves para isso, para destravar as crenças limitantes da profissão, a parar de ter pensamento de escassez, a ter pensamentos abundantes, a acreditar que a sua força está na sua identidade, que é única. E é a única maneira de você se tornar um profissional insubstituível é você ser você mesmo. Ninguém é capaz de ser você mesmo. E é isso. Cadê o cartão pra eu passar? Cena! Vou te ensinar! Só que eu falo isso, gente, porque acho que, né, o mundo tá, né, todo mundo, mentoria. Mas eu acho que essa é uma mentoria, e eu falo isso por viver perto de vocês. O game é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Cara, não é uma técnica milionária. E digo mais, você pode pegar a técnica dela e fazer dinheiro, mas é momentâneo. Eu garanto isso eu assino embaixo. Tá? Porque eu vivo no mercado de tendências. Então... porque eu poderia gravar só um curso gravado, né? E colocar lá a minha técnica. Mas eu acho que eu não estaria entregando tudo que eu posso entregar, sabe? E as pessoas precisam entender que, cara, de fato é isso. É destravar a pessoa. Né? Exato. Então... Mas, eu tô muito feliz, assim, sabe? Eu acho que... De tudo que eu já tive de troca com profissionais que trabalharam comigo, de todas as vivências de salão e tal, eu tô preparada para esse momento. Eu tenho certeza que eu tenho para somar na vida das pessoas. Eu tenho certeza disso. Eu sou muito, muito feliz com o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Conquistei coisas... A galera gosta de saber, né? Tipo, ganha grana, enfim, tal. Ganho grana, sou feliz. O como perfeito. Aquela menina que virou cabeleireira e passar fome... que vender arte na praia. Tá bem demais! É isso, posso viajar, a gente faz pelo menos 2 viagens internacionais por ano, a gente tem a nossa casa, enfim, a gente construiu tudo que a gente tem hoje com a nossa profissão. E eu tenho certeza absoluta que é só o início, que todo mundo que tá disposto a trabalhar com verdade em qualquer profissão que seja. Sim. O caminho é esse. Total. E é isso, e tu tá aqui, Hoje, no grupo, tem um grupo já da mentoria, né? Eu coloquei lá. Tenha metas que você ainda acha impossível de alcançar. Quanto maior a sua meta, mais longe você vai chegar. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. Então, o pensamento sempre além. E, cara, eu acho que, assim, antes da gente fechar, eu falo assim, uma das coisas que eu aprendi, demorei a aprender, e eu falo isso, escolha os ambientes que você quer viver. Porque acho que a mentoria vai falar muito sobre isso do seguinte... Maria existe, evidentemente, pelo seu conhecimento, sua autodidata, por tudo que você fez, mas pelo ambiente que você viveu. Eu falo isso porque, por exemplo, você e o Felipe hoje alcançaram patamares, cara, eu acho impressionante e mudou muito a minha visão sobre o que é cortar um cabelo. Sim. Eu falo isso porque, cara, eu vim de um lugar, hoje eu vou botar financeiramente pra mim, tá? Sim. Hoje eu vim de um lugar que eu pagava por mês R$20 pra fazer cabelo. Sim. E hoje, minimamente, se eu fosse botar no lápis aqui, eu gastaria aí em torno de R$1.000 pra cortar cabelo no mês. No mês. Que absurdo, não sei o quê. Gente, mas é porque e não paga feliz. E eu falo isso, eu vejo isso constante no salão acontecendo, que as pessoas... Meu Deus, mas gente, senta que você vai entender. Eu falo assim, se dê, né, quando você puder, a experiência de poder passar por esse processo. Porque às vezes as pessoas vão demorar a entender isso. E agora eu tô falando até para quem é, né, cliente, vamos dizer assim. Mas para quem é profissional, cara, isso é muito valioso. Porque a pessoa que vai sentar, né, na sua mentoria, ela vai sentar numa mesa muito valiosa. E só para complementar e pra gente finalizar, você sabe por que você paga? Você sente que vale o investimento que você faz? Porque a pessoa que está te atendendo sabe o valor que ela tem. É isso. E quando o profissional assume isso, aí a troca é exatamente aquele cliente que falou: pô, mas a Maria poderia cobrar mais que eu pagaria tranquilamente. Porque ela põe valor em mim. Exato. Então ela põe valor em mim e ela paga tranquilo. Você põe valor no Felipe e ele paga tranquilo.
E você paga tranquilo. E quando o cara que tá cortando se acha pequeno, tem um pensamento escasso, ele continua cobrando os R$20. É isso. É isso. Eu adorei, Gabriel. Ai, adorei. Obrigada. Mas calma que a gente tem um desfecho importante que eu faço com todo mundo, que é o seguinte. Maria, preciso não. Gostaria. Deixa uma mensagem pro mundo. E uma mensagem do tipo, não é falando sobre negócio, mas sobre a vida. Eu falo que eu dou um valor tão importante ultimamente sobre isso, principalmente depois que casei. Sim. Mas que mensagem você deixaria para as pessoas? Você tá no seu... Eu vou parafrasear Felipe Pimenta. Mas a frase dele é muito boa. E é a frase que eu acho que faz todo sentido na nossa conversa hoje. One life, one chance. Ou seja, uma vida. Uma chance. Uma chance. E a chance que a gente tem é hoje. E se você não fizer hoje, você vai se arrepender. Então, viva o dia de hoje como se fosse o último. Ah, que fofo. É isso. Que coisa linda. Ah, demais. Obrigado demais. Eu amei. Cara, eu te admiro muito. Demorou, né? mas estamos aqui. Estamos aqui. Obrigada. Mas assim, de verdade, admiro muito o seu trabalho, admiro muito o Obrigada. trabalho do Felipe. Sou grato porque a gente tá ali o tempo inteiro trocando Uma puta ideias, troca. né? Nossa, eu falo isso que, cara, essa é uma das mesas que eu falo assim para todo mundo. Eu sou muito privilegiado de sentar e muita gente vê isso e gostaria de sentar nessa mesa. Então, acredito que, gente, ó, primeira coisa, sigam Maria nas redes sociais, vai aparecer aqui. Vou deixar Felipe também, porque Felipe é incrível. O salão para vocês conhecerem. Ah, não sou de Brasília, não. Se dê a oportunidade de visitar Brasília ou falar assim, cara, quero fazer o cabelo. Não, e tem muita coisa legal lá também pra você ver, né? Tem muita coisa legal no Instagram, no nosso Instagram. Não, total. É isso. Então, conheçam, aproveitem. Que mentoria valiosa. Obrigada. Eu sei que ela é de sucesso. Tô muito feliz, Eu tenho certeza verdade. que ela é de sucesso. É uma realização pessoal, assim. Tô feliz, tô animada com muita presença. Eu tenho certeza que tudo que como você faz vai ser de excelência. Então, besta é quem não comprar. Obrigada. E é isso, gente. Até um próximo Beijo. episódio. Obrigada. O episódio está voltando, do De Frente com o Gabi. Estamos voltando com tudo. Vou cobrar, tá? Hã? Vou cobrar que você não pare com isso, porque é lindo. Aqui, ó. Toca aqui. Aí, então tá. Ele vai parar, não. Agora eu vai. não posso parar. E é isso, Obrigada. cara. Muito obrigado. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Tadã!